Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a vinda da corte portuguesa ao Brasil. Em 27 de novembro de 1807, cerca de 70 navios deixaram Lisboa, com milhares de nobres, soldados e a família real, incluindo a rainha Dona Maria, a Louca, e o príncipe Dom João, que assumira a regência em 1792 devido à doença mental da sua mãe. Não se tratava de uma imensa excursão em direção às então consideradas exóticas terras tropicais. A sede da monarquia portuguesa estava de mudança para o Rio de Janeiro. Apressadamente haviam sido embarcados todo o tesouro real, metade das moedas em circulação no reino, móveis, roupas e demais objetos de valor. Até mesmo a biblioteca real, de cerca de 60 mil livros, animais de criação e alimentos, foram levados para o porto de Lisboa. Uma multidão indignada assistia ao espetáculo. Seus governantes fugiam do exército francês, que estava às portas da capital. Parte da frota portuguesa acabou aportando em Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Lá, o príncipe Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros a outras nações, ou seja, a livre entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Com a metrópole ocupada pelas tropas francesas, tornava-se necessária uma medida que permitisse o abastecimento da corte e a continuidade dos negócios imperiais. Rompia-se, na prática, o monopólio metropolitano, núcleo do sistema colonial. O Brasil, passando a sede da monarquia, praticamente deixava de ser colônia e passava a negociar diretamente com as nações amigas de Portugal, uma forma indireta de se referir à Inglaterra, formalizando seu novo estatuto político. A cidade assumiu o papel de capital de todo o império. A corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro em 8 de março. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarvese. Ainda em 1808, centenas de comerciantes ingleses aportaram no Rio de Janeiro, interessados no promissor comércio brasileiro. Em 1810, mediante o Tratado de Navegação e Comércio, as mercadorias importadas da Inglaterra receberam um tratamento especial. Pagavam 15% de imposto, contra 16 cobrados dos comerciantes lusitanos e os 24 dos demais países. Diante do protesto de seus súditos, a coroa encontrou uma solução. Igualou os 15% de imposto aplicado sobre o produto de ingleses e portugueses. O Brasil via aniquilada a chance de desenvolver indústrias, apesar da liberdade, e tornava-se o principal mercado da poderosa indústria da Inglaterra. A transferência da corte para o Rio de Janeiro trouxe um significativo número de funções políticas e administrativas. Desde 1763, a cidade era a capital do vice-reino do Brasil, unido aos domínios do norte, estados do Grão-Pará e Maranhão, apenas em 1774. Logo, a primeira questão a ser resolvida era o abastecimento da cidade, que recebera de uma só vez mais de 15 mil novos habitantes, sem contar os mercadores ingleses e colonos de Angola e Moçambique, que não paravam de desembarcar em seu porto desde 1808. Entre 1799 e 1821, a população urbana local passou de 43 mil para 79 mil habitantes. A solução encontrada foi a construção de estradas que permitissem o transporte de gêneros alimentícios vindos de São Paulo e Minas Gerais. Com o declínio da mineração, a capitania de Minas passou de região consumidora de produtos de primeira necessidade à área produtora de alimentos e criação de gado. São Paulo já era a rota das mercadorias vindas da região sul do Brasil, principalmente de gado. Essas regiões articulavam-se
economicamente em torno da capital brasileira. Essa foi uma transformação importante, porque até o final do século XVIII, apesar do comércio intercolonial, não havia um polo econômico no interior dos domínios portugueses da América com força suficiente para integrar as regiões Sul e Centro-Sul de forma duradoura. Na verdade, não existia Brasil, e sim uma série de domínios portugueses que estabeleciam entre si um comércio mais ou menos circunstancial. Regiões dispersas, afastadas por longas distâncias, com realidades econômicas e sociais díspares. Tal era a herança colonial. Tanto que as revoltas de Minas e da Bahia não propunham a independência das demais capitanias. Não havia ainda um projeto de unidade política para o Brasil. Ao mesmo tempo que se processava tal articulação econômica, realizava-se casamento entre os membros da corte e filhos das principais famílias brasileiras. Funcionários reais e representantes da nobreza recebiam terras na região do Vale do Paraíba e realizavam-se grandes investimentos públicos. Jardim Botânico, Biblioteca Real, Imprensa Régia, Academia da Marinha, Academia Militar, Academia de Belas Artes e de Ofícios, Observatório Astronômico, Casa da Moeda, Banco do Brasil. À medida que se estabeleciam os interesses de membros do governo na América, os representantes da aristocracia colonial no Centro-Sul contentavam-se. Em pouco tempo, pela afinidade econômica e social, surgiu uma elite dirigente, composta de comerciantes, proprietários rurais, traficantes de escravos e funcionários da coroa. Essa elite aglutinava-se em torno da administração central e do abastecimento da corte e da monarquia. No entanto, nas províncias do Norte e do Nordeste, a presença da monarquia em terras brasileiras não estava sendo tão lucrativa. Os cargos administrativos mais cobiçados eram ocupados por nobres portugueses recém-chegados da Europa, e altos impostos continuavam a recair sobre as atividades coloniais. O descontentamento logo se faria sentir. Com a morte de Dona Maria I, em 1816, Dom João VI tornava-se soberano com plenos poderes. A cerimônia de aclamação realizou-se em 1818, ainda no Rio de Janeiro, provocando protestos entre os portugueses que viviam em Portugal. Os motivos eram simples. Desde 1811, as tropas francesas já haviam se retirado do reino. Napoleão Bonaparte já fora derrotado definitivamente na famosa Batalha de Waterloo, em 1815, e a guerra terminara na Europa. Aparentemente não havia razão para a corte continuar sediada no Rio de Janeiro. Aproveitando-se da fragmentação do Império Espanhol e temeroso de que tais exemplos pudessem ser seguidos no Brasil, Dom João ordenou a invasão e a anexação da Banda Oriental, hoje o Uruguai, que passou a ser chamada de Província Cisplatina. O objetivo era controlar a região do Prata e alargar ainda mais as fronteiras de seu império. Em agosto de 1820, na cidade do Porto, em Portugal, militares pronunciaram-se publicamente contra a ausência do rei e de sua corte em Portugal. A economia de Portugal encontrava-se arruinada, não só pela guerra contra a França, mas principalmente porque sua maior fonte de renda, o comércio colonial, havia sido drasticamente reduzida com a abertura dos portos brasileiros. Com a Revolução Liberal do Porto, a onda revolucionária chegava finalmente em Portugal. A burguesia portuguesa tentava assumir o controle do reino e do Império Lusitano. Os revoltosos não podiam proclamar a República, simplesmente porque perderiam o controle das riquezas brasileiras. Em função disso, passaram a exigir o retorno de Dom João VI a Portugal. Até o final de janeiro de 1821, o monarca praticamente ignorou as ofensivas de Lisboa. No entanto, manifestações populares na Bahia e no Rio de Janeiro mostravam que o Brasil estava vulnerável às ideias revolucionárias e que sua unidade corria risco. O retorno a Portugal tornava-se inevitável, mas não constituía uma derrota completa. No dia 26 de abril, Dom João VI deixava o Rio de Janeiro, legando a seu filho Dom Pedro a regência do Brasil. Após a chegada de Dom João VI a Portugal, as Cortes de Lisboa passaram a exigir
o retorno de Dom Pedro e o fim de sua regência. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.